Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu vou trazer aqui uma breve explanação sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, como eu prometi a vocês, né? Eu sei que o assunto é um pouco extenso para se trazer uma aula breve, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? Aí depois vocês comentam e veem qual é a possibilidade da gente trocar as ideias acerca das dúvidas, tá? Vocês sabem que eu tô totalmente aberto a vocês me procurarem para tirar essas dúvidas. Então vamos direto ao ponto. Como eu já falei para vocês, nós iremos falar sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Desculpem a minha voz que está um pouco rouca, tá pessoal? Mas depois eu vou explicar a vocês quais foram os motivos que me levaram a ter essa voz rouca hoje, tá? Espero que dê para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, esse primeiro ponto aqui a gente vai trazer um pouco sobre acidez e basicidade relacionado à inorgânica, certo? Então, vamos lá. Conceitos sobre ácidos e bases. Todo mundo já sabe, né, que segundo Arrhenius, 1884, ácido e base são conceitos bem simples, né? Ácido está relacionado a toda substância que em meio aquoso libera H+, e base que em meio aquoso libera OH-. Eu já expliquei em sala de aula que esse conceito ele vai mais além quando a gente trata aquela parte de equilíbrio iônico da água, não é? E é interessante você entender que a Arrhenius está dizendo que a substância ácida ela aumenta a concentração de H+, ou seja, se você analisar que a água tem H+ liberado, né, em forma iônica, e OH- também, então você vai observar que quando se trata de ácido, aquela substância vai aumentar a quantidade de H+ que já existe, e a base vai aumentar a quantidade de OH- que já existe. Agora vale ressaltar que esse conceito ele é muito simples, e para nós trazermos para a química orgânica não fica muito interessante, certo? Então a gente vai ver mais na frente que existem outros conceitos que podem nos esclarecer melhor acerca desse conteúdo relacionado a ácido e base nas substâncias orgânicas, nos compostos orgânicos. Bom, e esse conceito mais interessante seria o de Bronsted-Lowry, que também a gente vai ver relacionado a Lewis, mas eu quero que vocês entendam primeiro qual é o conceito de ácido e base de Bronsted e Lowry, né? Segundo Bronsted-Lowry, ácido é toda substância que capta, aliás, é toda substância que libera o próton H+, transfere o próton H+. Já a base é o contrário, ela recebe o próton H+, tá? Então se vocês analisarem aqui, por exemplo, nessa reação aqui, observem que a água está aqui com o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio em meio aquoso. A gente está observando essa reação em que a água ela tem a propensão de receber esse íon, o próton, né, do cloreto de hidrogênio. Então, se a água recebe esse próton, segundo Bronsted-Lowry, então a água se torna, no caso aqui, ou se comporta como base. Já o cloreto de hidrogênio está se comportando como ácido. Por quê? Porque ele está doando prótons. Então, no caso, um próton aqui. Então, para a gente entender melhor, ácido de Bronsted-Lowry vai doar próton. Base de Bronsted-Lowry vai receber próton. E tem outros conceitos que eu também já falei para vocês, que estão relacionados a ácido conjugado e base conjugada. O que vem a ser isso? O ácido, ele quando está liberando o seu próton, ele vai se tornar uma base conjugada. Conjugada de quem? Do ácido. Estão interligados, tá bom? Então observem que quando nós temos um ácido que está liberando seu próton, vai haver a formação de um íon negativo, e esse íon negativo vai ser a base conjugada. Agora, quando nós estamos falando da base que está recebendo o próton, ela vai se tornar um ácido conjugado daqui, ó, tá certo? Então, por que que aqui é um ácido
conjugado e aqui uma base conjugada, porque se você analisar agora separadamente só os produtos, você vai observar que o ácido ele tem uma tendência de doar prótons. Então aqui, observe que aqui tem um próton que tem propensão de ser liberado, e a base já tem tendência a receber próton, né? E aqui observe que é uma entidade ou um íon que tem muitos elétrons. Esses elétrons, no caso, são aptos a captar prótons. Então o próton que vai ser captado por essa entidade vai determiná-la como uma base. Então, de acordo com as ideias de Bronsted e Lowry, ok? Observe aqui nessa reação, gente, olha, eu estou deixando aqui vários textos, tá? Esses slides estão bem preenchidos de textos, justamente para vocês darem uma estudada, tá bom? Estudem bem detalhadamente. Eu não vou aqui detalhar tudo porque vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então vamos lá. Aqui observem que de uma forma geral a gente entende que o ácido ele vai perder próton e a base vai receber um próton, tá? Então isso aqui acontece de uma forma geral, tá? E a base conjugada de um ácido está relacionado assim como a base está relacionada ao seu ácido conjugado, ou seja, o ácido que perde o próton vai ficar no produto como base conjugada. Por quê? Porque a base tem capacidade de receber próton e a água tem capacidade de receber um próton. A base, que no caso aqui é amônia, ela lá no produto se torna o íon amônio, que tem capacidade de perder o próton, e essa perca vai fazer com que essa substância seja um ácido, não é? Porque está liberando próton, ok? Bom, se você analisar com calma, vai perceber que os íons eles são envolvidos em meio aquoso pelas moléculas de água, tá? A parte positiva do íon estará envolvida pela parte negativa da água, certo? Isso aqui é uma relação que vocês observam muito bem aqui, que é de relação oposta, de carga oposta, certo? Positivo com o lado oposto aqui, que é o seu negativo. O oxigênio é o lado negativo da água, tá? Em contrapartida, a entidade negativa, que seria o íon negativo aqui, estará envolto pela água, só que pela parte positiva da água, que é o hidrogênio, tá? Então isso funciona com todas as substâncias que em meio aquoso ionizam ou dissociam, tá? Eles passam por uma solvatação, tá? Então aqui é um íon solvatado, o íon positivo, e aqui seria o íon hidróxido solvatado, tá? Observem que o H3O+ é a verdadeira espécie formada em água em meio ácido, tá? Então, se você analisar aqui, olha, temos aqui ácido clorídrico, é um ácido forte em água, e ele está quase completamente dissociado. Quando um ácido é forte, a gente considera até uma dissociação ou ionização, no caso aqui seria uma ionização completa, tá certo? Assim como uma base forte, a gente considera como completa. Muito embora a gente saiba que não chega a ser 100%, mas em muitos casos a gente considera como uma dissociação, no caso das bases, ou ionização no caso dos ácidos, completa, tá bom? Da mesma forma, vocês analisam aqui essa relação, tá? Do envolvimento entre a parte negativa da água com a parte positiva de um íon qualquer, certo? E vocês vão analisar que isso ocorre de uma forma geral, tá? Vamos aqui depois, vocês vão analisar com mais calma esses detalhes que estão aqui dentro dos textos, tá? Eu estou ressaltando aqui as partes que eu considero mais importantes, tá? Vamos continuando. Quando uma solução aquosa, por exemplo, que a gente está falando aqui dessa questão de a separação dos íons, né, em meio aquoso, quando aqui nesse exemplo observamos um hidróxido de sódio
misturado numa solução aquosa de ácido clorídrico, a gente observa uma coisa que em muitos casos a gente entende como algo que na realidade não existe. O que é isso? É porque a reação que ocorre entre os íons hidrônio e hidróxido. Os íons sódio e cloreto são chamados de íons espectadores. Não sei se vocês já ouviram, mas em muitos casos, quando a gente tem, por exemplo, ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, né, reagindo com hidróxido de sódio, aí muitos dizem, forma-se água e cloreto de sódio. Na realidade, gente, não está sendo formado cloreto de sódio, mas sim o sódio e cloro, eles continuam em solução. O que está reagindo diretamente aqui seria o hidrogênio do ácido, que está ligado com a água, formando o íon hidrônio, e a parte negativa, no caso aqui o hidróxido, certo? Que vai envolver-se também com isso daqui, tá? Com o hidrônio. Então, de uma forma geral, se você pegar um ácido forte com uma base forte, vai acontecer sempre isso daqui, ó. Ácido com base, ou seja, a parte ácida com a parte básica formando água. Isso sim é reação, tá? Esses outros aqui são íons espectadores, que na realidade eles estão apenas em solução, tá bom? Conceito de ácido e base relacionado a Lewis. O que Lewis falou a respeito de ácidos e bases. Aqui o conceito de Lewis ele é um pouco mais ampliado em relação aos outros conceitos, porque aqui a gente está falando da relação de elétrons, pares de elétrons. Então, para Lewis, um ácido ele é aquela entidade capaz de receber um par de elétrons. Já a base seria a substância ou a entidade capaz de doar um par de elétrons, tá? Então, se você analisar essa reação aqui entre o tricloreto de alumínio e o Cl2, você vai perceber que o alumínio ele está sendo aqui, no caso, o núcleo que irá receber esse par de elétrons, tá? Seria o átomo que receberia o par de elétrons para dar continuidade a essa ligação. Então, o ácido de Lewis aqui é o que recebe o par de elétrons. Então, tricloreto de alumínio está sendo o receptor de elétrons, então por isso que é considerado ácido de Lewis. Já o cloro gasoso está sendo a base de Lewis, pelo fato dela estar liberando esse par de elétrons para fazer essa ligação, tá? Então, quem vai liberar o par de elétrons? Base. Quem irá receber o par de elétrons? Ácido, tá bom? Então, se você observar a continuidade aqui da ligação, vai perceber que depois vai haver essa liberação de elétrons por parte de um dos cloros para compensar esse positivo aqui do cloro, pelo fato dele já estar com mais ligações do que realmente ele pode fazer, tá? Esses detalhes aqui eu vou explicar mais na frente com mais minúcia, tá? Aqui nós temos a base conjugada do ácido. Vamos lá, por que esse camarada aqui é a base conjugada? Porque se você analisar, o alumínio ele vai ficar agora com uma carga negativa, tá certo? Então, essa carga negativa aqui é que dá a entender que vai ser mais fácil desse aqui liberar esse par de elétrons, tá? Já que o cloro, que ele está com dificuldade de elétrons, está com escassez de elétrons, vai ser mais fácil para ele receber par de elétrons. Então, por isso que se torna ácido e base conjugada. Na mesma lógica do que a gente viu agora em Bronsted, tá? Só que lá em Bronsted estávamos falando de prótons, né? Liberação de prótons ou recebimento do próton. Quem recebe o H+, seria a base. Quem libera H+, seria o ácido. Só que aqui estamos falando de pares de elétrons, tá? Porque estamos falando do conceito de ácido e base de Lewis, ok? Vamos à próxima. Em relação às
a teoria de ácido e base de Lewis, né? A gente pode entender que isso daqui é como se fosse uma aproximação dos orbitais e suas nuvens eletrônicas, tá? É como se assim a gente observasse o NH3, pelo fato deste ter mais elétrons livres, então esse sim poderia atacar o núcleo do boro, né, que é boro e 3-fluor, né, trifluoreto de boro, que nesse caso aqui seria um átomo que seria capaz de receber elétrons. Isso pelo fato tanto do alumínio, como eu falei agora, anteriormente, no exemplo passado, como agora o trifluoreto de boro, eles têm orbitais que são capazes de receber elétrons, tá? Então tem orbitais vazios, tá? Por isso que são considerados ácidos de Lewis. Bom, aqui é só para complementar essa ideia de ácido de Lewis e bases de Lewis. Nós temos a amônia, por exemplo, com um par de elétrons livres, então esta é capaz de pegar esse hidrogênio, tá, que está no cloreto de hidrogênio. Então, se ela capta através da liberação do seu par de elétrons, então ela é uma base de Lewis. Já este, que é o ácido de Lewis, observem que o cloro, por ser mais eletronegativo, ele consegue puxar para si os elétrons, né? Então fica uma carga parcial positiva para o hidrogênio, ou seja, a propensão de receber pares de elétrons, por isso ácido de Lewis, tá? Do mesmo jeito aqui, como eu já falei, né, no alumínio Cl3, nós também observamos que ele é capaz de receber um par de elétrons, por isso ácido de Lewis, tá? E a base amônia por estar fazendo o ataque. Na reação aqui nós vamos ver uma novidade, tá? Vocês ainda nas aulas não observaram esse termo aqui, carbocátion, tá bom? O que na realidade vem ser um carbocátion? Seria um carbono deficiente de ligações, ou seja, nós sabemos que ele tem a capacidade de realizar 4 ligações, certo? O átomo de carbono é tetravalente. Por algum motivo, se esse carbono perder uma das ligações, perdeu algum átomo, por exemplo, um hidrogênio que foi arrancado em uma ligação, então este vai ficar positivo. Então, o carbono positivo significa dizer que vai ser um carbocátion. E o carbocátion é um ácido de Lewis. Por quê? Porque o ácido de Lewis é aquele que recebe pares de elétrons. Então, o carbocátion sendo positivo é capaz de receber par de elétrons, que no caso aqui nós temos um OH-, que seria uma base de Lewis, não é isso? Que a base de Lewis tem elétrons livres que vai usar para atacar, tá bom? Então só um conceitozinho que vocês devem ficar atentos, porque vão ver muito isso também em Química 2, né? Química Orgânica 2 ou Mecanismos das Reações Orgânicas. Vai haver muita explicação a respeito disso ainda, tá? Outro termo que vocês devem ficar atentos, na realidade são outros dois, é o eletrófilo e o nucleófilo, certo? O que seria o eletrófilo? O eletrófilo, como o próprio nome já diz, tem afinidade por elétrons, tá? Então o eletrófilo, por exemplo, seria o carbocátion aqui, tá? Que tem uma afinidade por elétrons, quer receber elétrons. Já o nucleófilo é aquele que quer o núcleo. Quem é núcleo? É aquele que tem deficiência de elétrons. Então isso aqui seria um núcleo da qual o nucleófilo, que é esse camarada ou esse aqui, nucleófilo tem afinidade por núcleo, então ele vai querer esse núcleo. Então quem tem afinidade por núcleo é porque tem muito elétron. Quem é eletrófilo tem afinidade por elétrons, então tem pouco elétron. Então se você analisar aqui, o eletrófilo seria o carbono que tem afinidade por elétron, ele vai querer esses elétrons. Já o nucleófilo seria aquele que quer núcleo, então seria esse daqui que quer buscar um núcleo como esse, tá bom? Então lembre desses detalhes: eletrófilo, afinidade por elétrons, e nucleófilo, afinidade por núcleo,
Agora vamos ver aqui o substrato básico. O que seria um substrato básico? Seria a substância orgânica que vai reagir e se transformar em outra substância. Então esse é o substrato. Quando nós estivermos falando de básico, é porque ele é capaz de utilizar os seus pares de elétrons para atacar uma molécula. Por exemplo, nesse caso nós temos uma dupla ligação atacando um cloreto de hidrogênio, o hidrogênio do cloreto de hidrogênio. Então, por isso que ele, substrato, né, que é a molécula orgânica, sendo básico, por quê? Porque ataca com par de elétrons. Então, substrato básico, ok? Então, observem aqui que eu não estou dando muita prioridade à continuidade das reações. É só para que vocês possam entender o que é cada uma dessas coisas que eu estou falando, tá? Porque depois é que a gente vai ver isso com muito mais detalhes, principalmente em Química Orgânica 2, tá bom? Então, lembrando, substrato, molécula orgânica que vai fazer parte da reação para se tornar uma outra molécula, e esta sendo base, nesse caso aqui, um substrato básico, é que usa par de elétrons para atacar o cloreto de hidrogênio, o hidrogênio do cloreto de hidrogênio, tá? Então, observem que com esse par de elétrons é possível captar o hidrogênio, ou seja, olha, isso aqui é um ácido, porque recebe o par de hidrogênios, o par de elétrons, aliás. E isso aqui é uma base de Lewis, porque usa o par de elétrons para captar, ou seja, libera o par de elétrons, tá? E aqui, como eu já falei sobre ácidos e bases conjugadas, o ácido conjugado da base, porque tem capacidade de liberação de hidrogênio, e a base conjugada do ácido, porque tem elétrons livres e é capaz de receber um próton, tá bom? Ou de liberar os elétrons, isso dependendo da ótica. Se eu estiver falando de Bronsted-Lowry, eu estarei falando da capacidade de buscar prótons. E se eu estiver falando de Lewis, capacidade de liberar elétrons. Então tudo isso seria base, certo? Agora aqui observem também, ó, como eu falei para você, ó, nucleófilo, tá vendo? Esse aqui é um nucleófilo, por quê? Porque tem afinidade por núcleo, e no caso aqui o carbocátion, tá? Então tá atacando isso aqui, tá bom? Então ácido de Lewis seria esse daqui, por quê? Porque é um eletrófilo, porque ele tem que receber esse par de elétrons para que possa ficar mais estável, tá? Ácido de Lewis recebe par de elétrons. Base de Lewis doa par de elétrons. Observando aqui, olha, no caso aqui nós temos um ataque de um par de elétrons da carbonila, do oxigênio da carbonila. Então, ó, atacando o cloreto de hidrogênio. Então, isso aqui seria uma base de Lewis, que é a propanona, atacando um ácido de Lewis, que no caso aqui está sendo cloreto de hidrogênio. Aqui nós temos o ácido conjugado. Por quê? Porque existe uma possibilidade muito grande de haver a liberação desse próton aqui. Já o cloro, que antes era um ácido, agora se torna uma base conjugada por causa da capacidade de receber um próton ou de liberar esse par de elétrons para uma possível ligação. Isso aqui são outros os exemplos que vocês vão observando aqui com outros modelos, tá? Mas aqui é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui em cima. Bom, outra coisa importante a se falar é sobre a ressonância, certo? Como eu já expliquei a vocês, essa transferência aqui dos elétrons da dupla, essa mudança, né, da ressonância, isso vai alterar ou vai facilitar em alguns casos, tá? A ressonância da propanona protonada seria isso aqui, ó, propanona protonada, ou seja, que acabou de receber um próton, por isso que o oxigênio aqui ficou positivo. Então, o que é que vai acontecer? Existe uma estabilidade muito maior quando o sinal positivo, ou seja, a carga positiva,
fica no carbono, em vez de ficar no oxigênio. Então há uma tendência de haver essa ressonância. O par de elétrons da dupla vem para cá para compensar esse positivo, essa carga positiva, porque para o oxigênio é mais confortável ficar assim, e óbvio que o carbono não fica tão confortável com o positivo, mas fica bem mais estável do que o próprio oxigênio, tá? Então a tendência da molécula é se estabilizar o máximo possível. Então o máximo possível aqui é havendo uma ressonância, par de elétrons indo para o positivo aqui do oxigênio, para deixar esse positivo aqui no carbono, tá? Aí você pode me perguntar, mas como é isso? Carbono, 4 ligações, 2 aqui para oxigênio, uma para cada um desses grupos metil aqui. Então, como está com 4 ligações, está normal. Mas quando você joga esse par de elétron aqui, sai a dupla ligação e fica só 3. Então, por isso que ele fica positivo, ou seja, um carbocátion. Aqui nós temos o benzeno também como uma base de Lewis, tá? Aqui, olha. Por quê? Porque nesse caso, lembra que a gente está falando de substrato básico, certo? Estamos até agora falando desses exemplos de substâncias que atacam com o par de elétrons, tá? Então o benzeno aqui com o seu par de elétrons atacando uma entidade positiva, que no caso é um ácido de Lewis, ou seja, um eletrófilo. Já que o benzeno é uma base de Lewis porque usa, né, o ataque liberando esse par de elétrons, tá? Então, o benzeno quando ataca esse carbono aqui, recebe esse carbono, fica com ele, e agora o positivo fica no benzeno. Então agora, em vez de ser base, o benzeno vai se tornar um ácido de Lewis. Por quê? Porque vai poder receber um ataque de par de elétrons aqui, certo? Como pode ver, como vocês podem observar, nesse caso aqui, olha, o cloro pegando um desses hidrogênios do benzeno, e o par de elétrons que está aqui vem para cá para suprir esse lado positivo, tá? Então por isso que seria um ácido, por estar recebendo esse par de elétrons, e nesse caso aqui seria uma base de Lewis, tá? Por quê? Porque tem elétrons livres e ataca com par de elétrons, tá? Agora vamos ver um pouco sobre os substratos ácidos, tá? O carbono eletrofílico, aquilo que eu já falei para vocês, né? Que é o carbono como núcleo, ele é um carbono positivo e é capaz de receber um par de elétrons de qualquer nucleófilo. Como eu disse a vocês, o nucleófilo é aquela entidade com carga negativa, tá? Então, se você observar aqui, olha, esse substrato aqui, centro eletrofílico, comportamento de um ácido de Lewis. Então, o que é isso? Olha, observando aqui, desse lado aqui da reação fica mais fácil de entender. Depois vocês vão entender lá em Orgânica 2 como funcionam esses ataques, como é que funcionam essas reações. No entanto, eu quero aqui já adiantar aqui um pouquinho para que vocês possam já ter uma boa noção. Então, o OH- que está sendo um nucleófilo vai atacar esse carbono. Aí você pode me perguntar, mas professor, aqui não tem um positivo. Tudo bem, mas se eu tenho uma partícula, um átomo, um elemento negativo, um elemento eletronegativo, desculpe, ou seja, que é capaz de aproximar para si os elétrons, então vai deixar o carbono com a carga parcial positiva. Então fica fácil do nucleófilo atacar esse carbono, então se tornando assim uma base de Lewis. Já esse carbono, por estar recebendo par de elétrons, vai ser o ácido de Lewis, tá bom? Olha aqui, olha, um exemplo que seja mais claro, né? O ataque geralmente desse tipo de molécula ocorre assim por trás e vai haver a saída da molécula, do átomo, aliás, mais eletronegativo, que é esse daqui, que é o bromo, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre força ácida. O ácido forte, vocês já sabem muito bem que é aquele capaz de ionizar-se com facilidade, certo? Por exemplo, se eu estiver falando do ácido sulfúrico, do ácido clorídrico ou fluorídrico, são ácidos
que tem a capacidade de liberar hidrogênio com facilidade, né, dentro de um meio aquoso, tá? Então, quanto maior for a capacidade de liberação desse hidrogênio, mais forte será este ácido, tá bom? E no que se trata de moléculas orgânicas, a gente vai ver que não foge muito, tá? Mas vamos ver aqui alguns detalhes para que vocês possam entender melhor, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o grau de ionização, certo? Com essa partículazinha alfa, né, que a gente chama essa letra grega, a gente vai considerar como grau de ionização. Então, o que é o grau de ionização? É a razão entre a forma ionizada, ou seja, depois que o ácido perde aquele hidrogênio, a quantidade de moléculas, aliás, a quantidade de partículas que perderam o hidrogênio em relação à quantidade inicial, tá? Então, é a razão entre a forma ionizada e a forma molecular. Então, o ácido forte ele terá um alto grau de ionização. Se eu estou falando que é um sobre o outro, então quanto maior a quantidade de ionizado eu tiver, partículas ionizadas, em relação à inicial, significa dizer que o alfa vai ser maior. Então, significa dizer que esse ácido é forte, tá bom? Então, observem aqui, olha, a água, ela está captando esse hidrogênio, ou seja, o hidrogênio vai ser liberado. Então, se o hidrogênio é liberado, eu estou dizendo que é um ácido. Agora, saber se esse ácido é forte ou não é saber a quantidade dessas partículas aqui que foram ionizadas em relação ao que começou, tá bom? Então, se o número que está ionizado é maior do que o que começou, então isso aí significa dizer que é um ácido forte, tá? Então essa aqui é a forma ionizada. Se eu pegar essa relação aqui e for fazer sobre essa relação, isso daqui sendo maior do que isso daqui, significa dizer que há uma ionização de um ácido forte, tá bom? Em contrapartida, se eu pegar uma análise disso daqui em outro ácido, por exemplo, e fizer sobre o início, sobre as partículas que começaram, então se isso daqui for menor do que isso daqui, então o grau de ionização será de um ácido fraco, ou seja, vai dar um número pequeno, o grau de ionização. Olha, analisando aqui, você vai ver que a equação de um ácido em meio aquoso, certo? Então, aqui já é uma outra relação para que vocês tenham ideia do que seria a constante ácida, que é o Ka, certo? Relação de produtos que foram ionizados pelo início, né, que seria o ácido, que inicialmente foi colocado em água, tá? Então, essa relação da ionização do ácido com a partícula inicial, com a molécula inicial, nós teremos o Ka. Ok, isso a gente vê em inorgânica, né? Que quanto maior o Ka, maior será a acidez daquela determinada substância. Já em orgânica, nós trabalhamos muito com pKa, que é justamente o contrário, seria menos log do Ka. Então, se eu tiver um pKa muito alto, significa dizer que o Ka é baixo. Então, quanto maior o pKa, menos ácida é essa substância, tá? Mas na frente vocês vão entender melhor. Bom, então é aquilo que eu falei, quanto maior o valor do pKa, mais fraco é o ácido. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Vale ressaltar que nós iremos na química orgânica agora trabalhar mais com o pKa. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base conjugada. Eu já expliquei isso, né? Se eu tenho um ácido que ioniza facilmente, então a tendência é ficar naquela forma ionizada. Então, se a tendência é ficar na forma ionizada, aquela base conjugada não vai mais com tanta facilidade querer receber o próton para voltar a ser ácido.
Então por isso que é uma base conjugada fraca. Já se eu tiver um ácido fraco, quando houver a ionização, vai haver uma vontade da base conjugada pegar o próton de volta e se tornar ácido de novo. Então por isso que seria uma base conjugada forte se eu tiver um ácido fraco. Então quanto mais fraca é a base, mais forte é o seu ácido conjugado. Então sempre funciona assim. Se eu tenho um ácido forte, a minha base conjugada é fraca. Se eu tenho uma base fraca, o meu ácido conjugado é forte, certo? Então bases estáveis são bases fracas, tá? Por que isso? Porque se a base está sendo dissociada e não vai ter aliás, vai ter um retorno com mais facilidade para se tornar base de novo, justamente por ela ser estável, então isso aqui vai torná-la fraca, certo? Já se a base for instável, vai querer se tornar dissociada e não voltar mais, por isso que se torna mais forte. Quanto mais estável é a base, mais forte é o seu ácido conjugado, certo? Porque se a base é fraca, o ácido conjugado é forte, por quê? Porque está na parte lá dissociada, então o ácido vai querer liberar logo aquele hidrogênio, então vai voltar ao que era antes, ou seja, a base. Então a base estável, fraca. Esses detalhes que vocês não entenderem assim, porque o vídeo ele não permite eu entrar em detalhes, a gente não tem como estar escrevendo no quadro, vocês podem entrar em contato que a gente vai tirando essas dúvidas. Olha, aquela relação que eu já falei para vocês, certo? Nós temos aqui o Ka, que é a relação do que foi dissociado ou ionizado, no caso aqui, sobre o início, certo? Que é o ácido clorídrico, no caso aqui. Então nós temos essa relação formando a constante Ka, que foi aquilo que eu já falei. E o pKa seria o seu inverso aqui, que é o menos log de Ka, tá bom? Então nesse caso aqui, olha, vamos entender que se eu tenho, por exemplo, aqui um pKa pequeno, significa dizer que o ácido é forte. Se o pKa for grande, o ácido é fraco. Então vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos aqui o pKa do ácido clorídrico, que é menos 7. Já o pKa do ácido carbônico é 6,35. Então, obviamente, se eu for analisar pelo pKa, o pKa desse aqui é maior. Então, como eu já disse, quanto maior o pKa, menos ácido é. Então, esse ácido aqui é maior porque o seu pKa é bem menor do que esse daqui, tá? Observando aqui a ionização em relação à água, né? Eu tenho aqui o ácido acético em uma reação reversível, e se você for analisar na setinha do equilíbrio, a tendência é de se tornar de novo o ácido acético. Então, como a tendência maior é vir para a esquerda, é um ácido fraco. Se a tendência maior fosse ficar aqui na forma ionizada, seria um ácido forte, tá bom? Então nós temos aqui a água atacando o hidrogênio, certo? E esse par de elétrons ficando com o oxigênio, ok. Só que aí a tendência dessa base conjugada desse ácido é de pegar de volta um próton, para quê? Para se tornar o ácido acético de novo. Então, por isso que é considerado um ácido fraco. Se fosse um ácido forte, não teria tanta tendência de captar de volta um próton para se tornar o ácido acético de novo, tá? Aqui a gente tem as comparações em relação à força dos ácidos em relação aos halogênios, tá? Nós temos aqui os hidrácidos HF, HCl, HBr, HI, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Em relação ao pKa, observem que o pKa do ácido iodídrico é o menor. Então significa dizer que seria o ácido iodídrico um ácido mais forte. Quando eu vou descendo aqui na tabela periódica, eu vou observando que vai aumentando a força do ácido. Mas por que isso? Porque existe uma observe que há uma relação entre os orbitais s
do hidrogênio com o orbital P do halogênio, isso na ligação, certo? Então, como o ácido iodídrico tem menor força de ligação, o que é que acontece? É mais fácil desse hidrogênio sair, então por isso que se torna um ácido mais forte. Já o ácido fluorídrico, que tem o fluor como o halogênio, ele tem uma força maior na superposição dos orbitais, ou seja, essa superposição do orbital S do hidrogênio com o orbital P do flúor é bem mais forte do que essa superposição do hidrogênio com o P do iodo. Por isso que é mais fraco o ácido fluorídrico, tá? É o hidrácido mais fraco por conta dessa dificuldade de liberar o hidrogênio, por conta dessa força que há entre essa relação dos orbitais S do hidrogênio com o orbital P do halogênio. Aqui temos uma tabelinha só mostrando aquela relação do pKa, né, com a força. Observem aqui que esse ácido aqui é bem maior do que os outros ácidos, certo? Olha só o valor aqui, menos 12, tá bom? Então, nós temos uma base fraca, uma base conjugada fraca, quando o ácido é forte, certo? Esse ácido aqui nós temos um ácido ainda forte e base conjugada fraca. Por quê? Porque a tendência de pegar o próton de volta é bem menor do que, por exemplo, se a gente fosse observar esses aqui mais embaixo, que tem um pK maior, que eles querem voltar ao que é antes, ou seja, acidez baixa. Depois, com mais calma, a gente pode analisar com mais detalhes essa tabela, tá? Compostos carbonilados com ácido de Lewis. Então aqui vamos observar os compostos que têm grupo carbonílico, né? Nós temos ácido carboxílico, o éster, acetona, aldeído, todos eles têm carbonila, tá? Então observem que o grupo carbonila favorece o centro eletrofílico. Como eu já falei, é o centro positivo, certo? Essa carbonila favorece o centro positivo, e acontece por conta do efeito de ressonância, que eu já expliquei para vocês também. A gente vai ver uns exemplos mais na frente, que justamente essa ressonância é o deslocamento desses elétrons π daqui para, no caso, o oxigênio aqui, tá? Esse movimento ele vai deixar o carbono da carbonila aqui positivo, tá? Então ele vira um núcleo, certo? Para que o nucleófilo, que seria uma base carregada de elétrons, vai ter mais facilidade para atacar. Aqui eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, por exemplo, ó. Nós temos aqui a ressonância, certo? Ó. O par de elétrons vai vir para cá, o par de elétrons da dupla vem para o oxigênio, deixando o carbono positivo, e dessa forma facilitando o ataque do nucleófilo, certo? Então, por isso que nesse caso aqui, com esse grupo, com os compostos que tem grupo carbonílico, a gente observa que há uma acidez por conta dessa facilidade vista que a gente falou agora, né, pela ressonância, tá? A ressonância proporciona o carbono se tornar positivo e o nucleófilo atacá-lo. Olha, nós temos aqui, ó, a propanona sendo o ácido de Lewis. Por que o ácido de Lewis? Porque a propanona ela vai, no caso, liberar aqui o hidrogênio por conta do ataque nucleofílico, certo? Da base de Lewis. Então observem que quando há esse ataque, o par de elétrons vai vir para cá. Então isso proporciona uma ligação dupla aqui, e essa ligação dupla logo se torna em par de elétrons para o carbono, tá? Isso aqui é um equilíbrio.
que pode ser tanto esse carbono ficando negativo, como essa aqui, ó, que observem aqui, como o próprio oxigênio ficando negativo, ele do jeito que ele está aqui mesmo, sendo a dupla aqui e o oxigênio negativo aqui, tá? Mas, professor, não estou entendendo o que é isso. Eu estou querendo dizer que esses compostos carbonílicos, eles apresentam-se como ácido de Lewis, e eu estou mostrando o motivo, certo? Então não se preocupem nos outros detalhes, foquem nisso que eu estou explicando, tá? Por enquanto é isso. Compostos carbonilados como base de Lewis, tá? Então, eu mostrei para vocês esse composto carbonilados, os compostos carbonilados como ácido de Lewis, como funciona. Agora, como base de Lewis, como é que seria? Seria o seguinte, ó, o par de elétrons do oxigênio ataca, por exemplo, um ácido, né, de Lewis, no caso aqui o ácido bromídrico, e dessa forma ele já se torna uma base de Lewis. Por quê? Porque está liberando o seu par de elétrons, tá bom? E assim eu vou ter uma cetona protonada. Já essa cetona protonada, ela se torna um ácido conjugado por conta dessa facilidade de liberação desse hidrogênio aqui, tá? Com relação aos textos, vocês vão lendo aí com mais calma, e aqui fica mais fácil de vocês entenderem isso que eu estou falando, tá? Ácido conjugado em relação aqui ao aldeído, né, que nós estamos falando aqui. A gente está falando da cetona protonada e aqui do aldeído protonado, certo? Acontece do mesmo jeito, vai haver o ataque do par de elétrons em relação a um ácido de Lewis, que no caso foi um ácido ali, ácido bromídrico, e aqui vai haver um aldeído protonado. Então, no equilíbrio, em vez de ficar aquela dupla ligação que ficou lá na cetona, vai ficar só assim, deixando o carbono positivo, tá? Agora, o que é anfoterismo? Como a gente já viu, né, as substâncias anfóteras estão relacionadas à possibilidade de reagirem com ácidos ou com bases, porque ele se comporta, dependendo da situação, como ácido ou se comporta como base, tá? Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, aqui nós temos a água. Aliás, nós temos uma cadeia carbônica ligada a um OH, certo? Que poderia ser um álcool aqui, né? Então, essa região 1 aqui, que é o oxigênio carregado de elétrons e carga parcialmente negativa, que está sendo como se fosse um nucleófilo, certo? Ele pode atacar algum hidrogênio, por exemplo. Já aqui nós temos um hidrogênio que pode ser ionizável, que pode sair. Então, por isso que essa região aqui seria a região de propensão ácida, ou seja, que teria capacidade ácida de liberação de hidrogênio ou de receber um ataque nele. Já essa parte aqui seria o centro básico, né? Que seria com capacidade de atacar um núcleo, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, nós temos oxigênio com pares de elétrons que pode atacar um hidrogênio, então assim seria uma base de Lewis. Já aqui nós temos um hidrogênio que pode sair, né? Então esse hidrogênio que pode sair pode ser, ou o carbono que pode receber o ataque com mais facilidade, obviamente, porque o hidrogênio saindo aqui já é um pouco mais difícil, tá? Esse hidrogênio pode até sair com mais facilidade, mas o ataque aqui, ou seja, o átomo de carbono ficando parcialmente positivo, ele recebe o ataque com facilidade. Então por isso que seria a parte ácida da molécula, tá? Nós temos também, no caso de um aminoácido aqui, uma substância ziteriônica, que é a mesma coisa que eu estou falando, certo? Que tem uma parte ácida e uma parte básica, tá? Então são moléculas como aminoácidos que trazem estrutura, um grupo
básico e um grupo ácido. Esse aqui seria o grupo ácido e esse aqui seria o grupo básico. Por quê? Porque aqui o ácido tem capacidade de liberar hidrogênio, tanto aqui o hidrogênio que pode ser ionizado. Já o grupo básico do ataque, né? Ele, como tem o nitrogênio pares de elétrons livres, pode atacar algum hidrogênio, tá? Do mesmo jeito que eu estava falando aqui, só que aqui nós temos um aminoácido que é a alanina, tá bom? Olha o par de elétrons aqui do nitrogênio que pode atacar, tá vendo? Ó, então atacando um ácido. Então por isso que esse aqui seria a base, né? Então atacando o ácido e aqui ficando um ácido conjugado porque poderia liberar esse hidrogênio, tá? No caso dela sendo dela que eu digo o aminoácido, certo? A alanina. A alanina, ela recebendo um ataque no hidrogênio, esse hidrogênio pode sair. Então, se o hidrogênio está saindo de uma molécula, então esta está se comportando como um ácido, certo? Então, recebendo um par de elétrons, ácido, saindo hidrogênio, ácido, ok? E o que seria a autoionização? Que também acontece nas estruturas anfóteras, certo? É como se fosse o seguinte: observem a água aqui recebendo um ataque de outra água, tá? Então, par de elétrons atacando o hidrogênio e esse par de elétrons vem para o oxigênio. Então, essa parte aqui que se torna o ácido do que antes era base. Então, a autoionização é justamente isso, fazendo seus próprios íons, tá? Então, aqui nós temos a autoionização da água, tá? Então, nós temos água se comportando como base e água se comportando como ácido. Como base porque está liberando pares de elétrons, como ácido porque está recebendo par de elétrons. E agora nós temos a tautomeria cetoenólica. Esse cetoenólica seria de cetona para enol, tá? A tautomeria, no caso aqui, seria uma reação, né, uma reação ácido-base, que mostra essa transformação da cetona, que pode também ser um aldeído, né, em enol. Então, se eu observando aqui, ó, nós temos o que é o carbono alfa. O carbono alfa é aquele que é vizinho ao carbono da carbonila, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um ataque nucleofílico aqui no carbono alfa e vai haver essa troca aqui de par de elétrons, essa mudança de par de elétrons aqui, e como a gente já viu anteriormente, nós iremos formar um outro íon, certo? Só que é um íon, no caso aqui, enolato, que é um íon que vem de um enol, certo? Se ele continuar desse jeito, o oxigênio que está negativo pega um par pega um próton e assim ele se torna um enol, né? Que é um OH ligado a um carbono da dupla ligação, tá bom? É só para vocês terem uma noção como é que funciona o ataque, tá certo? Nesse caso aqui, o próprio íon enolato atacando o hidrogênio para se tornar o enol, certo? É como se fosse essa parte aqui. Se ele se tornar nessa parte aqui, o ataque vai ser desse carbono aqui que está com muitos elétrons, tá bom? Então, o processo através da catálise ácida. O que seria a catálise ácida? Seria como se fosse um catalisador ácido para acelerar essa reação em meio ácido, certo? Então o ácido seria o catalisador. Então vai haver quando esse meio estiver ácido, essa catálise, né? Então nós temos aqui uma protonação da propanona, que é a propanona que vai pegar um próton, né? Ok.
Nesse caso aqui nós temos um equilíbrio entre o que é uma cetona protonada e o que vai se tornar um enol por conta dessa transferência aqui por ressonância, certo? Dos elétrons. Então aqui nós temos um enol, por isso que o nome é cetoenólico, cetona enol, ok? Influência dos efeitos eletrônicos na acidez, tá? Então a gente vai ver aqui alguns efeitos que proporcionam a acidez em determinadas substâncias, tá? Então vamos ver um efeito aqui que é o efeito indutivo positivo. Observem que o termo indutivo está falando de induzir, tá? Então positivo, como é que seria esse efeito indutivo positivo? É como se tivesse induzindo, ou seja, jogando uma parte eletrônica em termos de nuvem de elétrons para a estabilização de uma determinada parte. Vou explicar melhor isso para vocês. Olha, qualquer partícula que estiver ligada à carbonila tem um efeito sobre ela, tá? Então nós temos um hidrogênio aqui que ele não proporciona um efeito muito significativo. Imaginem a nuvem eletrônica dele aqui tentando estabilizar a carbonila. Então esse efeito não é muito significativo, tá? Então, como não está estabilizando, o hidrogênio daqui sai com facilidade, tá? Então, observem o valor desse pKa aqui e a gente vai comparar com outra situação, tá? Então, entendam isso. O efeito positivo é como se essa parte aqui de nuvem eletrônica estivesse estabilizando isso daqui, tá? Esse carbonila. Olha aqui, nesse caso já temos aqui um grupo metila que tem a sua nuvem eletrônica, que tem a sua indução em relação a essa carbonila aqui, por isso o efeito indutivo, já que há uma estabilização maior, né, porque aqui é um grupo maior em relação a essa carbonila. Por isso que o pKa aumentou em relação ao anterior. Aqui eu tinha 377, agora eu tenho 476. Aí você pergunta, mas professor, como assim? Está aumentando? Isso. Se aumenta, vai se tornar mais estável, então essa liberação de hidrogênio vai se tornar mais dificultosa, tá bom? Então por isso que é um efeito que estabiliza, indutivo positivo, certo? E isso diminui a força ácida, tá? Agora estou aumentando o grupo aqui indutivo, então vai aumentando a estabilidade e vai diminuindo a acidez. O efeito de ressonância, olha, como já expliquei para vocês, certo? Nós temos aqui a ressonância por conta das ligações duplas e triplas, né? Que no caso são as ligações π. Observem que nós temos um pKa aqui de 488, quando eu tenho só ligações simples ligadas na carbonila, tá? Ao carbono da carbonila, 488. Agora eu botei uma ligação dupla, então vai acontecer o que? Diminui o pKa, ou seja, está aumentando a acidez, tá? Então esse efeito de ressonância que está saindo par de elétrons aqui, ó. O efeito de ressonância está presente em ácidos carboxílicos, não, isso aqui é ácido carboxílico, insaturados, que possuem na sua estrutura carbono sp2. Esse caso aqui, nós só temos o carbono sp3 ligado aqui, né, ó. E possui ligação π. Isso aqui não tem ligação π. Aqui sim nós temos ligações π, né? Essa ligação é formada por orbitais p dispostos lateralmente ao eixo nuclear, o que possibilita o efeito de ressonância, que é aquela passagem do par de elétrons, certo? Então, se eu tiver um alceno, eu vou ter uma acidez maior do que um alcano, que por sua vez o alcino vai ter maior acidez do que alceno, tá? Olha, observem aqui, ó, a ressonância, tá? Olha,
Nesse caso, eu deixando essa estabilização aqui do... aliás, que não é nenhuma estabilização, no caso seria uma transferência, mudança desse par de elétrons, tá? Eu vou deixar a substância com uma força ácida maior, porque a carga positiva puxa os elétrons. Então, se eu tenho essa carga positiva aqui, então esses elétrons vão ser puxados para cá, e por isso que é mais fácil o hidrogênio sair. Quando eu tenho só carbono sem carga, então não vai ter essa mudança aqui, tá certo? Então isso daqui vai proporcionar uma acidez maior. No caso dos alcinos, do mesmo jeito, tá? Agora, o que seria o efeito indutivo negativo? Já seria o contrário. Em vez de estar estabilizando, jogando estabilidade para o carbono da carbonila, o que vai haver é uma retirada ou uma aproximação dos elétrons. Aqui foi utilizado o termo, né, de puxar. Os halogênios, por exemplo, eles têm essa capacidade de puxar os elétrons para si. Então, por isso que se torna mais fácil a liberação do hidrogênio, que vocês vão ver já já. Aqui, por exemplo, nós temos o pK476, pK266. O que está havendo aqui de diferença? Nós tínhamos hidrogênio ligado ao carbono, e agora nós temos um flúor, que é eletronegativo, ligado ao carbono. Então, esses elétrons sendo aproximados ao flúor vai facilitar essa saída do hidrogênio. Por isso que o pK diminuiu, certo? Aumentando a acidez. Do mesmo jeito aqui, o cloro puxando os elétrons, facilitando a saída do hidrogênio, tá? Como o flúor apresenta maior eletronegatividade do que o cloro, então vai acontecer uma acidez maior quando o flúor estiver ligado a um carbono, tá? Observem aqui do mesmo jeito, olha. Agora tem um detalhe: quando o carbono, aliás, quando o halogênio estiver mais próximo da carbonila, em um carbono mais próximo, a acidez vai ser mais considerável, certo? Olha, imagine esse cloro aqui que está no carbono, digamos aqui que seja o carbono 1, carbono 2, carbono 3, então estaria no terceiro carbono, e o cloro aqui no segundo carbono, então mais próximo, maior acidez. Olha, pK maior, menor acidez, tá? Tá vendo aqui, olha, cloro mais longe, acidez mais a acidez menor, aliás. Aqui do mesmo jeito, tá? Eu não vou explicar por conta dessa repetição, vai se tornar um pouco mais longo o vídeo, mas um outro detalhe que vocês devem só imaginar é que quanto maior o número de elementos que possam retirar o par de, aliás, que possam puxar para si os elétrons, vai deixar o composto mais ácido, tá? Olha aqui eu tenho pK286, porque eu só tenho um cloro. Eu tenho 3 cloros ligados a esse carbono aqui, ó, 0,65, então bem mais ácido. Acidez dos compostos benzênicos. O composto benzênico também tem acidez, certo? Se você comparar aqui o ciclo com o benzeno, aqui é um ácido ciclohexanoico, aqui um ácido benzoico, o pKa vai ser menor, então mais ácido, por conta daquela possibilidade de ressonância que aqui não tem, né? Quando a gente estiver falando de hibridização, certo? Que é aquilo que você já conhece a respeito dos orbitais sendo sobrepostos, né, um ao outro. Então a gente observa aqui em relação à acidez, olha, aqui por exemplo, eu não tenho dupla ligação, então só tenho sp3 aqui, né? Quando eu tiver sp2, eu vou ter uma acidez maior, e quando a hibridização for sp, uma acidez maior ainda, tá? Como eu já expliquei para vocês, porque no caso do alcino vai haver uma facilidade maior para a liberação do hidrogênio, certo? Por quê? Porque esse hidrogênio liberado no alcino
o íon é mais estável do que esses outros íons aqui. Quando for haver a liberação, por exemplo, desse hidrogênio, o íon formado aqui é muito instável. Já o íon formado com a liberação desse aqui é mais estável, por isso que é mais facilitada a saída do hidrogênio no alcino do que no alcano ou alceno, por exemplo. Observem que quanto maior a percentagem de carbono, certo, em relação ao que nós tivermos aqui de hidrogênio, certo, ou para facilitar melhor o entendimento, se observar quanto maior o percentual do caráter do orbital S em relação ao orbital P, mais forte seria a acidez, tá? Então aqui eu tenho 50%, né? Um S para um P. Já aqui eu tenho 33%, porque ó, 1 para 2. E aqui 1 para 3, 25%. Então, quanto maior o caráter S, mais ácida é essa substância. Por isso que alcino, mais ácido que alceno, mais ácido que alcano. Ó, do mesmo jeito aqui, ó, sp3, sp2, sp. Então vai aumentando o caráter ácido. Agora aqui a gente está comparando a acidez do ácido benzoico com o ácido fórmico, para saber quem é que é mais ácido. Nesse caso aqui, eu tenho o ácido fórmico, que é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho o ácido carboxílico ligado a um anel aromático, certo? Olha, nós temos o seguinte, ó, o ácido benzoico é mais fraco pelo fato da fenila, que é isso aqui, que está como uma ramificação, agir como um grupo que joga elétrons. Lembra aquilo que eu estava falando sobre estabilizar? Ó, se está estabilizando isso aqui, essa saída aqui não é tão facilitada, já que esse grupo não estabiliza a carbonila. Então, por isso que isso aqui sai com facilidade, tá? Então, como eu estava falando, ele é como se estivesse jogando elétrons para a fonte geradora do H+, que é esse aqui, tá? Então, por isso que é o efeito de esse efeito de ressonância aqui gera uma estabilização aqui, e por isso essa dificuldade de liberar o H+ aqui. Bom, nós temos aqui, ó, a acidez dos fenóis. Observem que essa mudança de pKa está sendo por conta dos grupos que estão ligados a eles. Se eu tiver grupo ativante, nós teremos grupos que jogam elétrons para um anel. Se eu tiver grupo desativante, eu vou ter grupo que está puxando os elétrons do anel. Então isso vai dar uma diferença na acidez. Observem aqui que eu tenho um pKa 10.19. Então eu só tenho um grupo ativante, que é o grupo metila, que joga, por mais que seja pouco, mas joga a estabilização aqui dentro do anel. Quando eu tenho um grupo que está tirando, que é o caso do NO2, o pKa, olha, já alterou para 4. Se eu tiver mais grupos que retiram, vai diminuir mais ainda o pKa, tá bom? Então eu tenho grupos desativantes, que são os que retiram, e grupos ativantes, que são aqueles que jogam para o anel. Bom, aqui eu tenho a acidez dos ácidos dicarboxílicos. O que seriam dicarboxílicos? São os que têm duas partes de carboxila, né? Então observem aqui, eu tenho um ácido aqui metanóico, pK 3,77. Quando eu coloco uma metila aqui, eu vou estabilizar mais, então eu vou diminuir a acidez. Olha, agora se eu tiver dois grupos carboxila, no caso aqui eu tenho uma carboxila e uma carbonila, com OH, que se torna uma carboxila, então vai haver uma diminuição do pKa, ou seja, um aumento da acidez, porque eu vou ter a possibilidade de liberação do H+, tanto aqui quanto aqui, tá? Então vai funcionar da mesma forma para os outros compostos, tá? Para não prolongar, porque o vídeo já está bem grande. Bases orgânicas, a gente tem aqui
o amoníaco e as aminas, que são bases de Lewis. Por quê? Por conta dessa facilidade de captação de elétrons, porque ela tem elétrons livres, tá? Então quem capta, quem tem elétrons livres e capta prótons é base de Lewis, tá? Olha, nós temos aqui os exemplos, tá? Olha, por exemplo, aqui um amoníaco, eu tenho um PKB, agora não é mais PK, é PKB, que eu estou falando de base, tá? Nós temos aqui a metilamina com PKB menor, aí assim vai diminuindo, tá? Só que quando chegar aqui, vai aumentando, aliás, por quê? O que significa isso? Olha, se eu tenho um amoníaco que só tem hidrogênios aqui, e esse grupo que está estabilizando, lembra que eu falei, ó, estabilizando aqui, para o ácido isso não é bom, mas para a base é bom, porque se estabiliza, significa dizer que esse daqui vai ter mais facilidade ainda de buscar prótons. Buscando prótons, base. Olha, mais grupos estabilizantes para buscar prótons. Então, deixando a basicidade ainda maior. E aqui não deixou mais básica por conta desse grupo aqui que está bloqueando. É porque do jeito que está aqui, se você analisar assim, olha, fica um espaço pequeno para que haja reação. Por isso que a base, aliás, a basicidade foi aumentar. A lógica, aliás, a basicidade fez diminuir. A lógica era a basicidade aumentando à medida que tivesse um grupo que estabilizasse. Só que esse grupo ele estabiliza, mas também toma espaço. E esse espaço prejudica a reação, tá? As bases aromáticas, tá? Olha, nós temos sempre aqui, ó, no nitrogênio, né, ligado. Aqui eu tenho uma anilina, fazendo aqui ressonância, tá? São as formas de ressonância, só mudando aqui a posição dos pares de elétrons, tá? Quando eu tenho essa ressonância aqui, eu vou diminuir o caráter básico. Por quê? Porque eu vou deixando isso aqui positivo. E positivo para a base não é legal. Para um ácido, sim. Então a base ela quer ter estabilidade para poder captar prótons. Tá bom? Olha o PKB aqui. Se tratando agora de anéis aromáticos que tem grupos ligados a ele. O PKB está aqui, olha, diminuindo. Por quê? Eu tenho um grupo que estabiliza. Aqui, olha, um grupo que joga elétrons para cá. Então, se está estabilizando, então é bom para a base, porque ela vai captar prótons. Tá vendo aqui? Então está diminuindo. Aqui eu tenho um par de elétrons livres do oxigênio que ajuda a estabilizar aqui. Já quando eu tenho um grupo que arrasta elétrons, que puxa para si os elétrons, então isso vai fazer com que o PKB aumente, ou seja, que prejudique a estabilidade desse NH2. Então o caráter básico vai diminuir. Quanto maior for, quanto mais força tiver o grupo desativante, que a gente já falou agora, mais perca no caráter básico essa substância irá ter. E aqui a gente tem um resumozinho, certo, dos fatores que influenciam a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Então, quando eu aumentar a cadeia carbônica, eu vou estar desfavorecendo a acidez, tá? Como eu já falei, vai estabilizar, e estabilidade é bom para a base, né? Aumenta bastante. Quando eu tenho uma presença de radical eletronegativo, por exemplo, o cloro está ligado a um grupo carbonilo, então ele vai puxar elétrons para si e vai deixar mais facilmente, vai permitir que haja a saída do hidrogênio com maior facilidade. Já para a base isso não é bom. Então observe que quando é bom para o ácido é ruim para a base e vice-versa. Presença de núcleo aromático. Quando a gente está num ácido, aumenta a acidez quando coloca um núcleo aromático por conta daquela ressonância, não é? Na base a gente viu que quando faz a ressonância, o grupo aromático deixa
o positivo, por exemplo, lá no nitrogênio que a gente acabou de ver. E esse positivo aí não favorece a base, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar aqui essa aula. Eu sei que tem muitas informações, né? Foram vários slides, eu tentei ser o mais breve, pode ser que eu tenha esquecido alguns detalhes. E se eu tiver esquecido isso, vocês vão me avisando, tá? Aqui nós temos alguns exercícios que vocês irão fazer, eu já deixei as respostas, tá? Para facilitar para vocês. Então vocês vão praticar, tá? E também vão dar uma estudadazinha nesses livros que eu coloquei aqui, que até usei como referência, tá? Nós temos aqui um livro bem interessante, que é Química Orgânica Teórica, de Ana Júlia Silveira, que é um livro bem simples de entender e tem muita coisa legal também. Química Orgânica Solomons e os princípios de química, né, que é bem conhecido de vocês, que é o do Peter Atkiss, né, Loretta Jones. São 3 livros bem bacanas para vocês se basearem para estudar, tá? Principalmente os 2 de cima aqui, tá? Que são mais voltados à química orgânica. Pois qualquer coisa vocês entram em contato e a gente tira todas as dúvidas. Galera, até mais.